dia 5 de julho inicia a nova fase de lunação acontecendo no signo de Câncer, signo que a própria Lua rege, pedindo sensibilidade, empatia, acolhimento e proteção para crescimento, para desenvolvimento desse ciclo. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que a Lua é muito importante para a astrologia porque ela coloca tudo em fluxo, né? Então os temas que a Lua representa, inclusive o emocional, são indispensáveis para que a gente tenha uma vida mais fluida, uma vida melhor, uma vida mais saudável. Quanto mais vazão a gente dá, mais limpeza a gente faz no campo emocional, melhor a gente consegue lidar com as coisas, com as cargas e colocar fluxo na vida também. Porque muita gente pensa que deixar de sentir é o caminho, mas não poderia ser o contrário, segundo a astrologia. Porque, como eu estou falando, a Lua coloca tudo em movimento a partir desse encontro que está acontecendo no dia 5. Então, a partir dali, ela vai distribuir os potenciais ali ao longo dos 28, 29 dias. Então, por isso a Lua é muito importante, né? E quando a gente paralisa essa parte do sentir da vida, pede, né? Não quero mais sentir, já doeu demais, já quebrei muita cara, não quero mais isso. A gente paralisa todo o fluxo, porque é o sentir que realmente coloca as coisas em movimento, que faz a coisa acontecer. Não só aquilo que a gente mentaliza, mas o principal é aquilo que a gente sente. E é isso que a Lua traz, né? Esse é um dos principais recados que a Lua traz. A partir do momento que a gente entende os potenciais de lunação, né, as fases, o comportamento que a gente precisa em cada uma das fases, tende a ser melhor aí para a gente alcançar os objetivos. A gente alinha os nossos objetivos com esse ciclo da astrologia, potencializando as chances de sucesso. Acontecendo em Câncer, que é o domicílio da Lua, então ela fica ainda mais sensível, mais empática, né? Tem ali uma energia de acolhimento, de proteção. Eu falei bastante do signo de Câncer no vídeo que o Sol ingressou, vou deixar aqui também para quem quiser entender um pouco mais dessa energia, mas para a Lua vai ser fundamental trabalhar com o potencial de acolhimento, de nutrição, de proteção, da gente muitas vezes nutrir aquilo que está em desenvolvimento. Então essa acho que é a principal mensagem, né? No momento que está começando essa lunação, a gente precisa pensar na nutrição daquilo que a gente vai aplicar essa energia, porque a partir daí há o desenvolvimento. Todo o potencial sensível tem que ser aplicado desse jeito. Câncer às vezes, né, vai trazer certas carências à tona. Então é um momento ali que os projetos, os empreendimentos, talvez a gente busque mais a aceitação das pessoas, ou a gente vai buscar muitas vezes a proteção para aquilo que estava em desenvolvimento. Então é preciso pensar também que, de certa forma, o comportamento pode influenciar. Se a gente entrar numa posição muito defensiva, né, proteger os empreendimentos, os objetivos a todo custo, pode ser que isso prejudique o desenvolvimento. O objetivo deveria ser nutrir, acolher, né? Dar aquele suporte necessário, pensar nos projetos daquilo que é necessário, né? E fazer esse básico, cuidar dessas bases para que a partir daí a coisa possa se desenvolver melhor ao longo dessa lunação. Lembrando que quando acontece a fase nova, a gente não enxerga a Lua no céu, mas ela tá lá. A sensação de perda de referencial é momentânea. Logo daí a 2, 3 dias ela reaparece. Isso acontece devido à face em que a Lua recebe maior luminosidade, não ser a face que está voltada aqui pra gente. Mas se a gente olhar no céu, em algum ponto ela está lá. Mas isso causa também uma perda de referencial. Isso precisa ser compensado, né? O abraço do Câncer pode ajudar nesse sentido. Bem rapidinho, vamos às datas deste ciclo. A Lua nova começando agora no dia 5 de julho, né? Então inicia o potencial. A gente precisa plantar. Mesmo objetivos que já estão em andamento podem se beneficiar desse potencial. Que agora é hora de nutrir.
Tri. O quarto crescente, ou seja, a fase de desenvolvimento, começa no dia 13 de julho. E aí é necessário firmar o curso, né? Como eu vou falar na mandala, vocês já vão ver. A lua cheia vai acontecer no dia 21 de julho. Então, o auge, a colheita, né? Os resultados vêm à tona a partir do dia 21. E o ciclo começa a finalizar a partir do dia 27 de julho. Então, ali é o momento em que a gente tem que voltar mais para dentro, fazer toda a reflexão daquilo que não deu certo e mudar muitas vezes comportamentos. A próxima lua nova vai acontecer no dia 4 de agosto, né? Então agora a gente vai ver todas as mandalas, pega pipoca, senta aí confortável, né? Porque é um vídeo mais longo, para a gente ver cada uma das fases, o que está desenhado ali e o que precisa ser feito. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Lua se encontram formando o aspecto de conjunção, iniciando a nova fase, né? Marcando aqui pela astrologia o que é a fase nova da Lua, acontecendo no dia 5 de julho, às 19h57 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Então a conjunção acontecendo em Câncer, né? Iniciando, portanto, a alunação no signo de Câncer, e a gente precisa considerar os potenciais desse signo, né? É um signo regido pela Lua, traz muita sensibilidade, empatia, né? Necessidade de acolhimento, de proteção, fala muito sobre ancestralidade, né? Sobre coisas ali que são importantes, memórias, tradições. Tradição, como eu falei no vídeo do Sol, é algo que já está aí muito bem estabelecido e não precisa ser defendido. Aqui a gente vai defender a ancestralidade, a reparação das raízes rompidas, né? Então, Câncer invoca tudo isso e a gente precisa fazer tudo com uma certa sensibilidade. É uma lua nova interessante porque o signo de Câncer em si já traz essa energia que é para proteção, para nutrição, para acolhimento de algo que está em desenvolvimento. Ou seja, né, aquilo que já está em andamento pode ser muito beneficiado, só que a gente tem que, de certa forma, nutrir, semear. Como que a gente faz isso? É literalmente dedicando, né? Colocando energia, colocando empenho, fazendo contatos, fazendo uma série de coisas para que aquilo que a gente quer que seja expandido nesse período seja beneficiado pelo toque da Lua, né? Da Lua nova, conforme a energia da Lua nova, melhor dizendo. Então é importante que a gente faça isso de uma forma muito empática e sensível. Tem que ter atenção também porque muita coisa pode gerar uma certa insegurança, que vem naturalmente do signo de Câncer, que precisa da aceitação. Ou seja, é importante também olhar para esses empreendimentos que a gente vai aplicar, né, possivelmente aí as energias do signo de Câncer, ter atenção para as vulnerabilidades, para as carências, porque aquilo que a gente sentir que não conseguiu durante esse período, muito provavelmente vai ser mexido, né, de forma sensível até, por conta dessa característica do signo de Câncer que busca uma aceitação, busca uma espécie de segurança. É só a gente pensar que tanto uma criança quanto um ser vivo, um animal, uma planta, se não estiver num lugar muito seguro, o crescimento fica desafiado. Por isso que ela traz esse sentido de grande mãe, né? De quanto mais a gente puder dedicar para colocar essa energia favorável, né? Para desenvolver, para proteger e para nutrir, né? A nutrição é algo essencial para o desenvolvimento. Muitas vezes a gente vai nutrir literalmente, então é alimento, é amparo, é tudo isso, mas a maioria das vezes são atitudes ali que a gente precisa fazer, principalmente em projetos que já estejam em andamento e precisam dessa energia. Agora, aquilo que está começando agora não tem como fugir, né? Precisa ter uma atenção especial para os temas de Câncer, conforme essa lua. Além disso, a gente tem aqui trígono com Saturno, né? Saturno já retrógrado, Saturno que o vídeo da retrogradação está aqui no canal, para quem não assistiu, mas Saturno que está mais maleável, por assim dizer, em relação aos seus temas. O trígono aqui com essa lua, né? com essa conjunção entre Sol e Lua, é interessante porque pode ajudar a gente a estruturar melhor, a favorecer, né, os temas ali que já estão em desenvolvimento.
não tem uma tensão, que muita gente respira aliviado, né, nesse sentido, porque eu não posso carregar aqui na leitura do Saturno, apesar de que um trígono também é um aspecto com Saturno. Então é bom ter uma atenção especial, os radares ligados a 1000%, para ver se ele não vai minguar os resultados daquilo que está sendo plantado. Especialmente se esse plantio não se preocupar demais com aquilo que vai dar frutos, né, com aquilo que vai dar resultados. Por isso é importante também considerar o tempo aí de maturação. Quando a gente fala de lunação, a gente está falando de 28, 29 dias no máximo. O objetivo, o empreendimento, seja lá o que for, tem que caber dentro desse período aí. Caso contrário, né, tem que transbordar para as próximas lunações, e isso vai ser feito à medida que vamos avançando e complementando com as energias. Saturno faz um sextil com Marte. Então, Marte aqui, nesse dia, né, as atitudes, a força guerreira interior, a vontade ali de realização, pode estar desafiado por essa energia de Saturno, apesar de ser um aspecto forte. E Marte, por sua vez, também faz um sextil com a conjunção de Sol e Lua, né, com a Lua nova. Então, é importante também ter uma atenção especial, porque as atitudes, a força de Marte ali, conforme o signo que ele está passando, que é o signo de Touro, pede também uma estruturação, planejamento para agir com responsabilidade para alcançar os objetivos. Agora, qual que é a diferença quando tem uma tensão? Aqui pode ser ignorado. O ignorar não significa necessariamente que nada vai acontecer conforme a energia de Saturno, mas que muito provavelmente se manifesta sem que cause um incômodo, sem que obrigue a gente a tomar uma posição, e aí muitas vezes é que está o desafio. Então, para essa alunação, a gente tem que tomar medidas, né, de vontade própria, atitude, né, iniciativa, para usar favoravelmente essas energias que estão desenhadas aqui. O ascendente cai a 17 graus de Aquário, ou seja, também a gente pode incorporar um racional, né, um intelectual do signo, observar para que esses temas que a gente quer desenvolver não estejam contidos. Então, uma energia que também precisa dessa atenção, e também de excentricidade, né, de grupos, quem são os coletivos dos quais podem ser beneficiados, segundo o amor fraternal de Aquário, para crescimento dos objetivos que eu tenho a partir dessa lua nova, né? Assim como também é preciso ter uma atenção para o radicalismo baseado numa visão utópica. O que isso quer dizer? Eu quero salvar o mundo, então todo mundo tem que comportar da forma que eu acho que é melhor, porque é assim que vai acontecer o salvamento aí, né? A salvação da humanidade. Então isso é uma visão ditatorial, autoritária do signo de Aquário, baseado numa visão. A visão, a princípio, é benéfica, né? É fraterna, eu quero ajudar a humanidade, mas a forma como eu executo é tirânica, porque eu acho que quem não estiver de acordo com isso precisa ser, de certa forma, descartado. Essa é a nuance do signo de Aquário. E, às vezes, esse ar contido pode atrapalhar o desenvolvimento daquilo que está em andamento ou daquilo que vai ser iniciado a partir dessa lua nova. O meio do céu, a bússola, cai no signo de Escorpião, pede intensidade, eletricidade, uma capacidade de transformação, de deixar para trás muitas vezes as cargas, né? No meio do céu, a vida pública, carreira e profissão. Do que quer que seja que a gente esteja trabalhando, está esperando que a gente faça, às vezes, um aprofundamento, se mostre de uma maneira intensa, marcante, né? Fluida até, passional do signo de Escorpião, conforme o elemento água, então tem que contornar muitas vezes os obstáculos para fazer isso. E a busca pelo poder. Está se esperando que, a partir desses objetivos, uma das possibilidades é exercer poder na vida pública, carreira e profissão. Então a bússola ali aponta uma necessidade da gente aprofundar, transformar e muitas vezes até limpar esse campo que envolve a busca pelo poder. Então, se são objetivos, por exemplo, meu objetivo é querer ser presidente de uma empresa. Então, essa busca pelo poder está sendo esperado ali, conforme o meio do céu. Só que, para isso, vai precisar ter eletricidade, disposição, muita disposição, e inclusive passar pelas transformações e crises necessárias. Desapegar daquilo que te mantém arraigado. Então, é uma forma de interpretar
para plantar e para garantir, né, e para potencializar os efeitos da alunação. Vamos seguir agora para o quarto crescente para a gente ver como que essa energia começa a desenvolver. Já o quarto crescente acontece no dia 13 de julho, né, às 19h48 do horário de Brasília, Sol a 22 graus de Câncer e Lua a 22 graus de Libra, formando uma quadratura crescente, né? O aspecto que marca para a astrologia essa fase de Lua crescente. E aí é uma tensão, como eu sempre falo, né? A Lua e o Sol estão em aspecto de tensão, então para crescer precisa movimentar, precisa tomar atitude, firmar o curso, né? Um dos principais efeitos, uma das principais energias que o quarto crescente pode trazer para a fase de lunação é a necessidade de já ter firmado o curso. Quando a gente chega no quarto crescente, não dá mais tempo de mudar a direção. As correções já têm que ter sido feitas para que garanta o desenvolvimento, o crescimento daquilo que foi inicialmente plantado. Ou seja, a gente está falando de algo, a Lua passando em Libra, aí traz certas dificuldades para esse crescimento, porque às vezes é uma Lua que vai se voltar demais para a satisfação da necessidade do outro, focar muito no outro, beneficiar o outro, né? Favorecer ali o outro, numa tentativa de compensar muitas vezes aquilo que sente que são faltas. Então, se o outro estiver feliz comigo, eu estou feliz. Só que o planejamento em si, aquilo que foi iniciado lá no dia 5 de julho, previa, né, tinha como objetivo satisfação do outro, beneficiar o outro, porque a partir daí essa energia pode ser favorável. Para quem está aí com objetivos de atuação com clientes, né, essa Lua em Libra é uma Lua no favorável, só que tem um detalhe. A Lua em Libra pede também equilíbrio, pede harmonia, pede refinamento daquilo que está em andamento. E também que a gente tenha um foco na estética das coisas, não somente para desenvolver, mas também para embelezar. Não é só atender às necessidades. A necessidade básica ali do cliente ou da pessoa ou da relação é o início, mas é necessário também fazer algo além, fazer alguma coisa que encante para que ali se desenvolva. É uma Lua na casa 9 também, né? Ou seja, às vezes vai precisar olhar questões filosóficas, as verdades, né? As verdades pessoais em relação a esse tema que está em desenvolvimento. Ou mesmo buscar estudos. A Lua, né? O sentido da Lua de nutrição, de emocional e tudo mais, mesmo que de forma racional, pode ajudar a desenvolver os temas aí durante esse período da alunação. A gente vê que o Sol ainda tem um trígono com Saturno, então aquilo que eu falei no início, né, da fase de Lua nova precisa ser considerado. O Sol está se aproximando também da influência de Netuno, então é também um trígono. As ilusões, as miragens, as confusões, tem que ter uma atenção especial isso aí, por conta do trígono se manifestar de forma subjetiva às vezes, sem que a gente se dê muito conta. Né? Muita gente vai falar, mas o trígono é bom, Cláudio, é uma linha azul que é positivo. E eu costumo lembrar que o trígono gera acomodação, então faz com que, em vez da gente prestar atenção naquele dia, falar, nossa, tem alguma coisa me incomodando, o que será que é? Então vou lá no Astro Libertação ver o que está pegando hoje. Agora, se é um trígono, a pessoa dificilmente vai se atentar para isso e às vezes se manifesta de forma mais subjetiva, confusa, nebulosa, né? Que a gente está falando de Netuno e às vezes nem se dá conta. Por isso que é importante ter essa atenção especial, mesmo sendo um trígono, porque aqui a gente está falando da fase de crescimento, a fase de que a energia está desenvolvendo. Então, se embarcar em miragens agora, pode ser que o resultado não seja aquele que está sendo esperado. Muito provavelmente, esse resultado está desafiado, porque aqui a gente vê a conjunção de Urano e Marte já em andamento. Esse vídeo já está no canal, quem não assistiu, dá uma assistida, porque ele influencia nesse Sol de forma, né, formando um sexto aqui. Então é uma energia forte. A impulsividade, né, essa força que o Sol muitas vezes está pedindo ali para realizar a partir do Marte, está sendo imprevisível, né, o resultado,
ou muitas vezes a impulsividade, né, causando ruptura sem que a gente se dê conta por motivos dessa energia entre Urano e Marte. Por isso é importante ter atenção e entender que não é só porque a linha está azul que o aspecto é bom. Será que um aspecto de Urano, Marte e Sol, um sexto aqui é favorável para essa Lua? Vai depender muito de como a gente vai atuar. Lembrando que aqui Urano já está no grau, né, em conjunção com Algol. Ou seja, neste momento, o que está marcando o Sol aqui, assim como a gente viu que esse sexto ficou exato no vídeo da conjunção entre Urano e Marte com Algol, aqui já há uma influência. Então, às vezes, o que estava em desenvolvimento está ali muito desafiado por conta dessa energia toda e precisa ser compensado, primeiro com essa capacidade de criar condições harmônicas, apontada ali pela Lua em Libra, mas também por nutrir e proteger muito bem aquilo que está em desenvolvimento. Ou seja, se parte... Então, algo está sendo plantado, eu protegi, eu nutri, agora eu cheguei à fase de crescimento, está dando ali os primeiros raminhos. Só que está vindo ali um bicho, né, que muito provavelmente pode comer a raiz, pode comer a folha, e eu tenho que proteger essa planta desse bicho, então eu tenho que ter um certo zelo, eu não posso tomar qualquer atitude, né, cavar a terra, por exemplo, e já arrancar ali a raiz, não vai adiantar. Então, como que a gente vai atuar com essa energia de Urano, Marte e Algol nessa influência da alunação, mesmo que uma influência menos incômoda, menos tensa, porque não é um aspecto de quadratura ou oposição. O ascendente, né, uma repetição, a 23 graus de Aquário, então excentricidade, grupos, né, coletivos, amizades, quem pode ajudar, a visão, desde que não seja tirânica, como eu falei na mandala de Lua Nova, tudo isso tende a favorecer o amor fraternal. Então, como que as minhas atitudes, esse empreendimento que eu estou desenvolvendo, ele pode beneficiar a humanidade, o coletivo que eu estou inserido. Então, incorpora isso e ajuda a lidar com esse desafio. E, mais uma vez, o meio do céu, o signo de Escorpião a 22 graus como bússola. Então, apontando mais uma vez a necessidade de transformações, de purgas, de limpeza, de passar por crises, de, às vezes, ter uma intensidade, uma eletricidade, uma passionalidade, buscar empoderamento positivo, não é poder para exercer controle sobre as pessoas, né? Apesar de que o signo de Escorpião às vezes é chamado às vezes de manipulador, mas também para transformar as condições, transformar os lugares, transformar tudo aquilo que está sendo trabalhado ao longo aí dessa alunação. E agora a gente segue para a lua cheia para ver como o resultado vem à tona e as intensidades que precisam ser consideradas. E essa é a mandala do momento em que Sol e Lua formam um aspecto de oposição, portanto, para a astrologia, a lua cheia, né? Acontecendo dia 21 de julho, às 7h16 do horário de Brasília, Sol a 29 graus de Câncer e Lua formando oposição a 29 graus de Capricórnio. Já dá para ver aqui, ó, que tem um Plutão que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, é uma fase, né? Tá terminando aqui essa passagem do Sol em Câncer, né? No dia 22 vai ter o ingresso em Leão. E a energia de Capricórnio, portanto, a energia de Saturno, um Saturno que estava, né, desenhado lá no início como um trígono, aparece no momento do resultado. Então a gente tem o auge com a Lua passando no signo de Capricórnio. De certa forma, isso quer dizer que os temas de Saturno, que se a gente deixou um pouco de lado, conforme eu tinha falado, né, que era necessário ali ter uma atenção especial, utilizar favoravelmente, se a gente deixou isso de lado, é possível que o resultado não seja aquilo que foi esperado. Mas calma aí, né? Não é o fim do mundo. Se o que vem à tona durante a lua cheia, que é um período ali de muita intensidade, de clareza, a lua está muito iluminada no céu, recebe muita luz do sol, portanto a gente consegue enxergar melhor as coisas. Se o resultado não veio à tona daquilo que estava sendo esperado, a gente ainda pode aplicar
no restante do ciclo de forma favorável. Então, quais foram os resultados? Eu não utilizei favoravelmente a energia de Saturno, eu preciso me dedicar mais a isso. O que é necessário fazer para que a partir dali eu garanta que os resultados dessa fase sejam aquilo que eu esperei, nem que seja um crescimento a mais em um projeto que já estava em andamento. Mas para isso não vai ter jeito de fugir da energia de Capricórnio, que envolve disciplina, envolve ordem, envolve muitas vezes fazer as coisas etapa por etapa, respeitar o tempo, que é o tempo de Saturno, não é o nosso. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a necessidade de ter paciência, de esperar pelas coisas. Ninguém quer esperar, todo mundo quer algo de imediato, algum resultado, né? Um mundo muito acelerado que a gente vive. E o Capricórnio vai desafiar tudo isso, porque se a base não estiver sólida, o prédio vai tremer, e o resultado não vai ser aquilo que a gente estava imaginando. Lembrando que o Netuno também teve uma pequena influência no quarto crescente, é importante então que a própria realidade sirva de base para medir esses resultados, medir aquilo que veio à tona. Ou seja, não adianta tentar, muitas vezes, só pensar naquilo que foi idealizado. O que está acontecendo de fato? Olhar a vida, né, de uma forma mais pragmática nesse sentido. Não, eu planejei mesmo, mas eu não fiz nada. Então o resultado não vem ainda, né? Pode vir a partir de agora. Mas como que vai ser esse pé no chão? Como que vai ser essa colocada do pé no chão? Ela vai ser positiva? Ela vai ser, né, um desafio? Esse é o momento da alunação em que as coisas precisam se tornar públicas para serem disseminadas. Só que com o Capricórnio, essa disseminação que vem em seguida, ela não vai acontecer se a coisa não estiver bem feita. Capricórnio é exigente, tem uma exigência muito grande. Então, aquilo que não foi feito baseado dando o seu melhor, dando o melhor de si, o resultado pode ser abalado, pode ser ali, de certa forma, chacoalhado e não trazer à tona aquilo que se esperava. Além de ter que ter responsabilidade, de ter que, né, principalmente chamar para si a responsabilidade, sem ignorar o cenário, o contexto que está inserido. Às vezes não deu para fazer porque qualquer outra situação da vida se provou maior e impediu que você fizesse aquilo que você tinha planejado nesse período. Isso é absolutamente normal. Só que não adianta também falar, foi por causa disso, né? Daquela situação lá que eu tive que não sei o quê, que não deu o resultado que eu estava esperando. É preciso ir além disso. Além disso, ir além é muito importante porque aqui tem o Plutão já, a Lua fazendo conjunção com Plutão. Limpeza, purga, transformação, deixar as cargas para trás. Ou seja, olha o que eu estou falando, né? Não teve o resultado que eu estava esperando, deixa, né? Abandona isso, vai embora, segue em frente, aproveita, limpa o campo emocional, dá vazão àquilo que você estava sentindo para você seguir e avançar potencialmente ali para melhorar os resultados dessa fase. Além da conjunção com Plutão, tem uns trígono com Marte, né? Pedindo que a atitude, o Marte que vai ter reingressado, o Marte que vai estar recente ingressado no signo de Gêmeos, mudando um pouco a energia que ele estava recebendo. Então é preciso tomar atitude, né? Mas essa atitude vai ter que ser baseada em iniciativa própria para que se realize, para que alcance, para que faça acontecer aquilo que é a vontade, né? O desejo. O que eu queria que realizasse? Não realizou, então eu preciso me dedicar um pouco mais, me esforçar um pouco mais para fazer acontecer. O Urano ainda faz trígono com a Lua, tornando isso imprevisível de certa forma. Então ainda tem um potencial de ruptura, um potencial de criar situações radicais, de estranheza, né? Um trígono mais uma vez. Então, mais uma vez, precisa tomar iniciativa e se esforçar nesse sentido. Uma outra energia insistente é a de Netuno com a Lua, né? Um sexto aqui de novo. E um trígono exato com o Sol. Então, no momento do auge, nada de se perder nas fantasias, nas ilusões, porque senão aí os resultados acabam não vindo, né? Mantém o pé no chão, mesmo que seja doloroso fazer isso. Eu queria, não veio, criei uma ilusão, não sei o quê.
mantenha esse contato com aquilo que está acontecendo de fato, com os resultados que você ganhou, né? Com os resultados que você obteve, para que a partir daí você desenvolva. O ascendente mudou para Leão, então agora a gente tem o inverso de Aquário, né? Então é muita garra, muita coragem, animação, entusiasmo, festividade, o brilho, né? Tem que brilhar. O autoritarismo de Leão é diferente, porque ele quer capitalizar a atenção de todo mundo, quer que a atenção seja direcionada somente para os objetivos ali que estão sendo aplicadas essas energias. Isso pode prejudicar. Agora, se o resultado já tem uma consistência, ele precisa ser mostrado, ele tem que ser visto, porque se ele não for visto, ninguém vai bater palma, ninguém vai reconhecer. Por isso é importante trazer essa energia brilhante do Sol, né, que rege Leão. Ainda que esteja passando no signo de Câncer, o Sol precisa brilhar, irradiar essa luz para chamar a atenção para aquilo que você quer que as pessoas notem positivamente aí sobre o que estava em desenvolvimento nessa fase. O meio do céu caiu no signo de Touro a 22 graus, então tem que ter objetividade, praticidade. Mais uma vez, o senso de realidade é importante. O sensorial, na vida pública, carreira e profissão, em relação àquilo que estava em desenvolvimento, se espera um impacto real, né? Objetivo, persistente e que tem as habilidades necessárias para alcançar muitas vezes aquilo que estava desenhado lá, para aquilo que foi desenhado, aquilo que foi iniciado na fase de lua nova. Seguir agora para o quarto minguante para a gente ver como começa a finalização desse período. Já o quarto minguante acontece no dia 27 de julho, às 23 horas e 51 minutos do horário de Brasília, Sol a 5 graus de Leão, então já mudou a energia, e a Lua a 5 graus de Touro, né? Muda completamente porque agora a gente tem um Sol passando no signo de Fogo, signo que é regido pelo próprio Sol e que está muito focado em irradiar, em festejar, em animação, em coragem, em brilho, em aparecer, em chamar atenção, deixar com que essas vaidades venham à tona. Só que aqui é o quarto minguante e o convite é para introspecção. A reflexão sempre no sentido, o que foi alcançado, o que foi realizado e o que ainda precisa, né? O que ainda pode ser feito, porque muitas vezes aqui manifesta uma certa insatisfação, principalmente com essa lua em Touro, porque às vezes vai focar muito naquilo que não conseguiu. Então fica assim, mas né, o touro que está muito focado na segurança, no sustento e, portanto, depende muito da materialidade. Para isso vai falar, mas era para ter melhorado financeiramente, mas era para ter melhorado a questão da alimentação e por aí vai. Todos esses potenciais que envolvem a energia de Touro, que é uma energia também para crescimento, né? Um dos lemas de Touro é comendo que se cresce, porque a sua função é arraigar e garantir o sustento da semente que foi plantada em áreas. Então esse signo de Touro muitas vezes precisa ter uma atenção para isso, só que se deixar ele pega muito naquilo que não conquistou, principalmente com a lua, que vai trazer uma certa insegurança emocional. Então nesse momento é olhar para dentro e ver o que foi feito, o que não foi feito, comportamentos, atitudes, ideias, o que não prestou. Abandone tudo isso já preparando a Terra para receber novos potenciais quando chegar a lua nova, porque assim se garante a renovação, né? Como eu falei, é um ciclo muito rápido, gente, é 27, 29 dias no máximo. Às vezes não dá tempo de fazer tudo isso, mas a gente precisa atentar para esses fluxos da lua, porque eles são importantes para a astrologia de modo geral. É como se fosse um ensaio, então estou aqui entendendo como funciona cada uma das fases, as atitudes e o que eu posso fazer dali em diante para aproveitar. O detalhe é que essa persistência do Touro ela pode ser negativa, então em vez de já virar essa chave e seguir para o próximo período, né, já pensando ali no que precisa mudar, vai continuar insistindo em algo que não está dando certo. Então esse é um detalhe que tem que ser considerado também. A Lua vai fazer um trígono, né? Uma fase assim, essa fase de lunação está sendo só dos trígonos. Então a gente tem que se esforçar ainda mais para realizar muita coisa. Trígono com Mercúrio,
facilitando a comunicação, a troca de ideias, a troca de comércios. Mercúrio em Virgem, então pega muito no detalhe, na crítica. É preciso, principalmente nesse momento que o convite da Lua minguante é para voltar para dentro de si, esse Mercúrio em Virgem pode pegar muito pesado com aquilo que não foi alcançado. Ah, mas é por isso, porque é uma energia focada para aprimorar, para consertar. Então, se a Lua chega lá em Touro e fala assim, podia ter sido melhor, né? O que aconteceu? E ativando o Mercúrio em Virgem, mesmo que em Trígono, influência, ele começa a analisar detalhe por detalhe e se perde nesse mundo detalhista e crítico. Por isso que é importante, a mensagem, a crítica vai vir, mas como que vai ser recebida, o que vai lidar com ela. E principalmente como, se a crítica for para outras pessoas, como as outras pessoas vão lidar com isso. Porque às vezes a Lua em Touro vai sair, né, de uma forma mais ríspida mesmo, mais bruta. Então tem que ter uma atenção especial para isso também. A quadratura ainda com Plutão aqui da Lua, né? O Sol, que já vai ter feito o aspecto de oposição, chegando ao auge, continua. Então está desenhado aqui esse grande trígono, essa grande tensão aqui nesse quarto minguante. Ou seja, na Lua cheia a gente viu a conjunção com Plutão e agora segue com essa energia. Então precisa muito fazer essas limpezas, que não vai ter como ignorar isso aqui, né? Muitas vezes esse Sol, a essência vai estar desafiada por esse Plutão ainda. Plutão que está retrógrado, tem vídeo aqui no canal falando a respeito, mas o que precisa limpar, o que precisa abrir caminho, o que precisa purgar, muitas vezes está desafiado por isso. Dá tempo de fazer muita coisa ainda nessa fase de lunação, só que para isso é preciso fazer uma limpeza, uma purga de tudo aquilo que foi exposto, principalmente de negativo, né? E aí podem ser comportamentos, podem ser atitudes, podem ser uma carga ali que não ajudou e que precisa de limpeza, que precisa ser transmutado, né? Mudar o estado. Tá negativo, muda para positivo. Chegou no dia do quarto minguante, tá introspectivo porque sente que não fez o suficiente, limpa isso, né? Joga fora, faz a limpeza necessária para que você tenha a renovação a partir da próxima lua nova e aproveite. Para mim fica muito claro que essa quadratura T entre Plutão, Lua e Sol meio que mostra que se a gente não se aprofundar já de início na Lua nova, mesmo que o Plutão não fizesse aspecto, a gente não vai ter o resultado, né? Não vai finalizar de forma muito satisfatória essa lunação. Por isso é importante vivenciar, dar vazão ao longo da lunação para não chegar aqui com uma carga muito forte, porque voltar para dentro de si com toda essa energia pode ser muito pesado, muito negativo e carregar demais onde não precisava. Vamos dar uma olhada agora no spoiler, né, na próxima fase de lua nova, para a gente ver como vai começar o novo ciclo. Então essa vai ser a mandala do momento em que Sol e Lua formam conjunção no signo de Leão. Então a gente já está falando da próxima lua nova, que vai acontecer no dia 4 de agosto, às 8h12 do horário de Brasília. A gente já vê aqui, ó, Sol e Lua conjunto, né, Leão, e as energias em atuação, inclusive com Júpiter, né, fazendo uma expansão, um Sol e Lua que vieram da quadratura com Plutão, então isso precisa ser considerado, o sexto também com Marte. Então, muita coisa aqui favorável, né? A princípio, olhando assim, um sexto com Júpiter pode ajudar no desenvolvimento da próxima fase. Só que para isso a gente já tem que ter feito todo aquele processo de limpeza, de preparar a Terra para receber novos potenciais. Então é isso tudo que a gente tem para essa lunação, voltando aqui para a mandala de Lua Nova em Câncer, que é a que a gente lida, né, a partir do dia 5 de julho. E todos esses potenciais que precisam ser considerados, lembrando que aqui há uma energia fluente com Saturno e precisa desse Saturno para ter o resultado, porque a Lua vai estar em Capricórnio na fase cheia. Assim como também não podemos deixar que o emocional chegue no quarto minguante sobrecarregado por conta do encontro que a Lua vai fazer com Plutão, tanto na fase cheia, mas também naquela quadratura T
do quarto minguante. Então é isso tudo que eu vejo, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar os potenciais dessas fases aí de lunação. A gente tem mais uma vez uma lunação com Saturno, só que dessa vez é uma fluência. Então a tensão, aquele incômodo, os rigores, os limites, eles não são tão fortes. Às vezes o trígono pode ser mais desafiador por conta disso, porque ele não causa um incômodo e a gente não se atenta para aquilo. Então é importante também trabalhar desta outra forma, né, para a gente enxergar que muitas vezes a gente vai ter que tomar a iniciativa e estruturar melhor, se responsabilizar, usar aquela energia de Saturno que eu falo tanto aqui no canal favoravelmente. Mas a princípio não vai causar um incômodo que foi na lunação anterior. Um outro ponto também é que no quarto crescente chamou muita atenção o Marte se aproximando de Urano, né? Então trazendo impulsividade, imprevisibilidade, forma um sextil que também é uma energia forte com o Sol principalmente, mas a gente não consegue ignorar que ali está acontecendo uma energia muito forte que a gente vai falar aqui no canal, que é a conjunção de Urano e Marte junto à estrela Algol. Então é importantíssimo olhar para esse momento. O quarto crescente, que é quando começa a desenvolver, a gente tem que ter os radares ligados para as imprevisibilidades, para aquilo que muitas vezes vai ser a impulsividade e também para que a luz vai ser sugada a partir da estrela Algol. Então, como que a gente vai compensar isso? Vai ser firmando com o curso, né, com aquilo que estava estabelecido. Mas é preciso lembrar que a estrela fixa ela tem uma força, né, que a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes, o que estava sendo trabalhado, o que estava sendo desenhado para crescimento nessa lunação, talvez não vingue por conta dessa energia com o Algol. O que a gente pode fazer é tentar diminuir o impacto, olhando para aquele ponto, olhando para o empreendimento e compensando com a energia. Ou, muitas vezes, usando certas técnicas de escudo, né? Então, às vezes eu coloco um outro projeto em andamento que a princípio não estava tão interessado, porque aquilo ali recebe essa energia e eu sigo com o que de fato ali eu estava interessado em realizar. Essa é uma forma também da gente lidar com isso, porque o Algol não tem jeito, né? É a estrela que suga toda a luz, traz a decapitação, traz a perda de cabeça simbólica e muitas vezes física, como era no passado. Então a gente precisa trabalhar de uma outra forma. Além disso, a imprevisibilidade e a impulsividade. Então, quanto mais força a gente achar que deve colocar nesse momento, a gente tem que pensar nessa energia e trabalhar de uma outra forma. E como se não bastasse, lá no quarto minguante tem Plutão fazendo oposição ao Sol e quadratura à Lua, pedindo transformação e purga. Ou seja, talvez esse seja um ciclo de fechamento de coisas, né? De necessidade de limpeza, de necessidade de abandonar muita coisa para que algo de fato novo surja quando acontecer a Lua nova no dia 5 de agosto. Só que muitas vezes a gente precisa passar por esse processo doloroso de Plutão, de transformação, de abrir mão, de desapego, porque o Sol já vai ter chegado ao auge desse ciclo com Plutão. Então muita coisa já veio à tona, mas continua principalmente marcado nessa lunação. Ou seja, para quem quer aproveitar os potenciais dessa fase de lunação, precisa ter atenção especial a tudo que foi mostrado nas mandalas e trabalhar muito ali com os radares ligados para esses desafios aí do período. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui no canal com mandalas antecipadas. Também tem mandalas exclusivas, tudo pelo preço mais barato que um cafezinho, R$ 4,99. Mas eu lembro sempre, é uma ajuda solidária, ajuda quem quiser, ajuda quem puder, e quem não puder, não se sinta mal, continue assistindo os vídeos, comentando, compartilhando, deixando aquele like, porque incentiva o trabalho assim mesmo. Que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.